Imagine você ter que explicar para um amigo, para alguém que não sabe o que é igreja, nunca ouviu falar sobre igreja, não faz a mínima ideia o que é igreja, você explicando para essa pessoa o que é igreja. O que você diria? Que é um lugar especial, sagrado, onde a presença de Deus é constantemente revelada para aqueles que frequentam, que é um lugar onde a gente se derrama, onde a gente pede socorro a Deus, onde a gente ouve a voz de Deus e Ele acalma o nosso coração. Como é que você explicaria o que é igreja? Será que temos a mesma definição de Cristo Jesus sobre ser igreja? O que é igreja, o que a Bíblia nos orienta sobre ser igreja, é o que nós vamos conversar hoje à noite. E eu quero começar lendo 1 Pedro 2, de 4 a 5, na versão NVI. Acompanhe comigo. À medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quero resumir esse versículo em uma única frase: à medida que vocês se aproximam dele, vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de uma casa espiritual. Interessante aqui que antes de conhecer a Jesus, foi Pedro que escreveu essa parte da Bíblia que a gente acabou de ler, e antes de conhecer a Jesus, Pedro não era Pedro, Pedro era Simão. Nome de batismo de Pedro era Simão, um pescador. Foi quando ele começou a seguir Jesus que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Esse nome foi dado por Jesus a ele e significa pedra. A confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi uma das mais importantes da vida de Pedro. E Jesus usou essas palavras para declarar: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, essa declaração que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa verdade edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, em outras versões, a porta do inferno, não poderão vencê-la. Mateus 16, 18. Curioso que aqui no texto de 1 Pedro, Pedro faz menção novamente ao termo pedra, dizendo: vocês são pedras vivas. E o contexto aqui é que a maioria das igrejas ali daquela região foram implantadas, foram fundadas por Paulo, mas Paulo estava preso, estava na prisão. E a comunicação de Paulo com essas igrejas que ele havia fundado estava sofrendo um certo desgaste. Então, Pedro escreve essa carta para explicar a esse grupo de pessoas que estavam se convertendo, se reunindo nas casas, se declarando o povo de Deus, se reconhecendo como povo de Deus, um povo que confessa a Jesus como o Filho de Deus, o Cristo. Pedro escreve essa carta para explicar o que é fé, quem somos nós e qual é o nosso papel como comunidade que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E dos muitos ensinamentos que esse texto traz, e são muitos, são ensinamentos riquíssimos, eu queria destacar somente um hoje à noite. Quero destacar somente um ensinamento para os nossos corações, para a gente sair daqui hoje à noite com o coração, com muita alegria, sabendo que nós somos igreja. E eu destaco esse ensinamento: somos pedras vivas e isso é sagrado. É o que ele diz no texto, no versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Interessante aqui que Pedro escreve essa carta para esse povo, dizendo mais ou menos assim: olha, vocês agora que estão se reunindo e se identificando como povo de Deus,
como um povo que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que estão sendo perseguidos, que gente da família de vocês estão dizendo que vocês são traidores da fé de seus pais, vocês que estão sofrendo com isso, eu preciso explicar algo a vocês. E a primeira coisa que eu quero explicar é o entendimento do que realmente é sagrado nessa confissão. O que eu quero propor para vocês é uma mudança de mentalidade. É uma mudança de mentalidade. Porque naquele tempo, naquela época, principalmente no mundo pagão, tanto grego como romano, a ideia principal era que a divindade habitava no templo. A divindade habitava em um templo feito por mãos humanas, e cada templo era algo assim monstruoso, era algo grande que se construía para a habitação daqueles deuses. Para os judeus, embora fosse um povo monoteísta, não era muito diferente. Eles também iam adorar a Deus em um templo. Quem visita o templo em Jerusalém, que foi reconstruído por Herodes, encontra lá uma pedra, uma rocha chamada Pedra Fundamental. Segundo o Talmud, que é o livro da sabedoria dos judeus, se a Torá é o livro dos profetas para o povo, o Talmud é o livro dos sábios para o povo. E segundo o Talmud, esse lugar que guarda essa pedra, chamada Pedra Fundamental, é o lugar mais sagrado da face da terra. Segundo tradições judaicas, dizem que debaixo dessa pedra está o lugar da criação do mundo, sendo essa pedra a primeira rocha a existir. Imagina esse povo guardando esse lugar tão precioso, tão sagrado ali, onde o mundo veio a existir, onde todas as coisas espirituais partem a partir daquela rocha, daquela pedra. Eles guardam isso como algo muito sagrado. Muitas vezes, assim como eu e você, que a gente frequenta um templo pensando que algo dentro desse templo é que é sagrado, que os instrumentos são sagrados, que o local que você está sentado é sagrado, que o terreno é sagrado, e por isso Deus habita aqui. O que é um engano. Apesar de templo significar morada de Deus, Pedro vem aqui ensinar a esse povo e também a nós hoje, no ano 2023, aqui para a comunidade Candeias, que vocês são pedras vivas para a construção de um templo espiritual. O sagrado não é um lugar, nem tampouco um objeto desse lugar. Sagrado são pedras vivas, são vocês. Sagrado são vocês. Vocês quem? É a pergunta que eu faço. Se os sagrados são vocês, se Pedro está chegando aqui dizendo, olha, não é essa pedra, essa rocha sagrada, não é esse templo, não são essas colunas, os sagrados são vocês. Vocês são pedras vivas na edificação de um templo espiritual. Eu pergunto, vocês quem? Todo mundo que frequenta a igreja? Todo mundo que diz Senhor, Senhor? Jesus Cristo mesmo diz, está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus? Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, diz que a vontade de Deus é convergir em Jesus Cristo todas as coisas, e algumas versões diz que é reconciliar em Jesus todas as coisas. A vontade de Deus é reconciliar em Jesus todas as coisas. Então eu pergunto novamente, vocês quem? Vocês que entenderam que somos pedras vivas na construção desse templo espiritual e que Deus está reconciliando todas as coisas em Jesus Cristo. Vocês são igrejas. Vocês que entenderam que não há igreja sem a consciência do Evangelho. Vocês que entenderam que ser igreja nada tem a ver
com templos, com rituais, com objetos, mas tem a ver com que ser pedra viva. Tem a ver com reconciliar-se com Deus e ser agente de reconciliação com o mundo, com as pessoas, com o meio ambiente, com a política, com todas as coisas, reconciliando-se com Deus. Amar todas as pessoas, perdoar todas as pessoas, ser misericordioso com todos, suportar e ser tolerantes com todos, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos mais necessitados, ter fome e sede de justiça, levar o pão à mesa do faminto, levar paz aonde há discórdia, levar cobertor para quem sente frio, chorar com quem chora, rir com quem estão sorrindo, abraçar o oprimido, ser manso de espírito, dividir o que tem, servir, ser igreja. É ouvir a voz de Deus e obedecer à sua vontade. E a questão mais importante hoje à noite, para a gente responder, não é se a igreja que a gente frequenta, ela cumpre todos esses ensinamentos de Jesus Cristo. A questão mais importante aqui a gente responder, olhando para a gente mesmo e sendo sincero, você é a igreja sim? É sim, você é a igreja sim. E muitas vezes a gente aponta para uma estrutura e diz, a igreja está falhando com isso. A igreja não cuida disso, a igreja não é misericordiosa, a igreja está faltando nessa área. A pergunta aqui não é se a igreja está cumprindo tudo isso, porque a igreja não é essa estrutura, a igreja não é a igreja batista Candeias, a igreja não é essa aqui, não é nada disso. A igreja são pedras vivas que se aproximam de Deus. Somos nós. E a pergunta a ser respondida, você é a igreja sim? Que se aproxima de Deus, que confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que ouve a vontade de Deus e cumpre a vontade de Deus. Precisamos renovar a nossa mente a cada dia e parar de olhar para a igreja como uma organização, como um templo, um lugar sagrado, porque Deus habita nesse lugar, e começar a olhar para você mesmo, para nós mesmos, como igreja. As pessoas que se reúnem em nome de Cristo para fazer a sua vontade, será igreja em qualquer lugar. Dia 26 vamos ter um off, que é o momento da nossa igreja onde a gente fecha as portas aqui no domingo para ser igreja aonde quer que a gente esteja. Numa praia, no cinema, numa sala de jantar, numa sala de estar, na casa de um amigo, aonde quer que estejamos. Porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele estará presente. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos com a consciência e intencionalidade, fazendo o que Ele ensinou, anunciando que Jesus é o Cristo, obedecendo a sua vontade, porque foi reconciliado com Deus, aí se estabelece a reunião das pedras vivas. Isso é igreja. Isso é igreja. Aonde você estiver, você aí atrás se junta com outra pedra viva para se aproximar de Deus, para ouvir a voz de Deus, para cumprir a voz de Deus, para anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está sendo igreja. Aqui, na sua casa, na casa do seu amigo, aonde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja. Só existe igreja onde as pessoas têm a consciência da reconciliação. Só existe igreja onde as pessoas têm consciência de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Ele mesmo diz que sobre essa verdade, sobre essa rocha, sobre essa pedra, Ele edificaria a sua igreja. Onde eu me junto com outra pessoa para anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, para a gente entender a voz de Deus e cumprir a sua vontade. Eu sou igreja junto com esse irmão. E não cabe ser igreja falando mal de outros irmãos, porque essa não é a vontade de Deus.
Não cabe eu declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu denegrindo a imagem do meu irmão. Não cabe ser igreja, colocando sobre o outro um fardo pesado. Certa vez uma mulher viúva, há muito tempo ela viúva, ela com 70 anos de idade. Ela começou a namorar com uma outra pessoa, depois de muito tempo, viúva, encontrou uma outra pessoa, começou a namorar, era pensionista do antigo marido, e começou a levar essa pessoa para a igreja. Essa história é real. E depois de muito tempo frequentando a igreja, ela chegou para o pastor e disse: pastor, nós estamos aqui frequentando a igreja já há muito tempo e em casa a gente faz pequeno grupo, a gente faz leitura da palavra e Deus vem ardendo o nosso coração e a gente quer trabalhar em alguma coisa aqui na igreja. Coloca aí uma vassoura na mão da gente para a gente varrer, seja o que for. Eu quero que a nossa vida faça sentido para a comunidade de fé que a gente faz parte. E aquele pastor olhou para aquela senhora, olhou para o casal e disse: eu não posso fazer isso, porque os ministérios são consagrados a Deus, os ministérios são sagrados, né? E você é viúva e você mora com essa outra pessoa já há 4 anos, mas ainda não é casada, não tem a bênção de Deus sobre a vida de vocês, e por isso eu não posso colocar você em um ministério na igreja, mesmo que seja para varrer o chão da igreja. Que absurdo! Não é o chão que é sagrado, não são os ministérios que são sagrados, são pessoas. Nós somos pedras vivas. Portanto, meus irmãos, igreja não é feita por mãos humanas. Igreja não se trata de templos nem de prédios, não é feita de departamentos, de ministérios que oferecem produtos e eventos para o consumo dos seus fiéis. Não é feita de reuniões semanais, nem de atas, não é feita de nada disso. Igreja simplesmente é reunião de pedras vivas, anunciando que Jesus é o Cristo, reconciliados com Deus, realizando a sua vontade. Isso é igreja. E quando eu olho para essa comunidade, eu fico muito feliz, porque eu olho aqui vidas que são verdadeiras pedras vivas, que se juntam com outras pedras vivas para ser igreja fora do terreno da igreja Candeias, além dos muros da igreja Candeias, muito além dos muros da igreja Candeias. Eu quero dizer para você, casal, que você é pedra viva, que quando você se junta com o seu cônjuge, que também é pedra viva, e confessam que Jesus Cristo é o Senhor, e se aproximam dele para ouvir a vontade dele e obedecer a sua vontade, vocês tornam a casa de vocês igreja, um lugar sagrado. Um lugar sagrado. Certa vez perguntaram a um pastor se ele poderia consagrar, abençoar as alianças em uma cerimônia de casamento. E o pastor disse: não, eu não posso fazer isso, porque não é um objeto que é sagrado, não são suas alianças que são sagradas. O sagrado são vocês dois juntos, como pedras vivas, se chegando a Deus, ouvindo a voz de Deus e anunciando que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, entre vocês dois. E que essa verdade se torne rocha no meio de vocês dois, que se torne alicerce no meio de vocês dois. A palavra de hoje é essa. É uma palavra muito curta, muito breve. Eu termino aqui praticamente, dizendo para você que você é pedra viva, que se você se machucou com a igreja, se você se decepcionou com a igreja, porque a igreja não atendeu às suas expectativas, ou porque de fato ela lhe machucou de alguma forma, não fique decepcionado com Deus.
Porque igreja não é essa estrutura. Igreja não é um pastor. Igreja não é um evento que a igreja possa fazer. Igreja são pedras vivas que se aproximam de Deus para anunciar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu gostaria de convidar vocês para a gente cantar com muita alegria no coração, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se você entendeu essa mensagem e você concorda comigo que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é a rocha da sua vida, e que você se aproxima dele para ouvir a vontade de Deus e cumprir, canta essa música com muita alegria, canta essa música com o teu tom de voz lá em cima, alto, com alegria no coração, dizendo: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E se por algum motivo você não conseguir cantar, porque você não consegue ainda viver isso, abre a boca e canta do mesmo jeito, profetizando que Cristo é o Filho do Deus vivo na tua vida, que Cristo é o Filho do Deus vivo na tua casa, que a partir de hoje você vai mudar essa realidade e você vai fazer do seu lar, da sua casa, igreja, lugar santo, lugar sagrado. Não porque é igreja, mas porque tem pedras vivas. Você vai se juntar com o seu cônjuge, dizer: vamos sentar aqui, vamos ler esse texto bíblico, vamos voltar a nossa mente para Deus, vamos ouvir a vontade de Deus, vamos chamar os meninos para ir para uma praia, de maneira consciente e intencional, dizendo que estamos sendo família, porque essa é a vontade de Deus. Sair para a praia por praia, sair para o cinema por cinema, isso não é adoração a Deus. Mas quando você faz isso de forma intencional, juntando todo mundo, dizendo: gente, essa é a vontade de Deus, a nossa união, a nossa felicidade, que a gente pegue na mão do outro e que a gente possa caminhar junto, que Cristo é a rocha viva dessa casa, dessa família, e que nós estamos somente obedecendo a sua vontade dentro da nossa casa. Aí sim, isso se torna adoração a Deus. Aí sim, isso se torna culto. Cinema se torna templo, porque tem pedras vivas reunidas em nome de Jesus, anunciando que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você faz isso com um amigo, na sala de estar da casa dele, quando você faz isso na sua vida com outras pedras vivas, isso é culto, isso é entrega, isso é oferta, isso é algo sagrado para Deus.